Tá tarde agora. Eu tô fazendo o meu habitual, sentado na cama muito depois da hora em que preciso dormir, rolando sem pensar pela For You do TikTok. É um mau hábito, eu sei, mas você tá aqui e ouvindo contar essa história. Passo preguiçosamente pelo último vídeo assistido, um gato usando um capacete feito de melão, e uma transmissão ao vivo toma seu lugar. Está escuro, com tochas ou faróis fazendo quase um efeito estroboscópico em alguma velha construção incrustada. Caçadores de fantasmas ou algo assim. Não é pra mim. Eu levanto meu dedo pra rolar novamente, mas no último segundo, algo me chama a atenção e me faz parar. A câmera passa por uma fotografia emoldurada em preto e branco na parede. São meus avós, no dia do casamento. Eu me sento imóvel, observando atentamente enquanto a câmera avança. Eu reconheceria aquela foto em qualquer lugar, tendo-a examinado inúmeras vezes quando criança, visitando sua casa na fazenda. Era minha foto favorita de todas as penduradas nas paredes. Esse TikToker não poderia estar na velha fazenda dos meus avós, certo? Era verdade que tinha caído em um estado de abandono após a morte deles. Eu olho para o identificador do perfil. Faço uma anotação mental para clicar na página dele e ver onde mais ele esteve. Mas por enquanto, não consigo desviar o olhar desse feed, caso ele desapareça para sempre. Ele se move mais para a sala de estar. Uma poltrona de couro, bem gasta em sua época, mas agora as almofadas estavam afundadas e o tecido rasgado além do reparo. A lareira, a pedra exposta e um enorme manto de carvalho. Outrora, o impressionante ponto focal da sala, agora empenados e rachados. As ferraduras da sorte que estavam penduradas nela se espalham pela lareira, opacas e sem vida. Elas sempre tiveram um lugar de destaque sobre o fogo, polidas e brilhando à luz do fogo de uma noite. A pessoa que segura a câmera está falando. Eu mal havia notado de tão envolvido em uma nuvem de nostalgia e indignação por esse espaço ser invadido. Há tantas ferraduras por aqui, ele dizia. Elas estão sobre as soleiras das portas, tinha uma colocada no chão da cozinha, e essas daqui parecem que costumavam ficar penduradas sobre a lareira. Agora, eu sei que isso é uma fazenda e eles provavelmente tinham cavalos, mas elas estão por toda parte. Então, todo mundo sabe que as ferraduras são conhecidas como um amuleto de boa sorte, mas a menos que você goste do folclore, talvez não saiba que elas também atraem os maus espíritos. Eu reviro os olhos. Conhecimento comum. Outro TikToker afirmando ser um especialista em paranormalidade. Sua observação desencadeou um pequeno formigamento na parte de trás do meu pescoço. Havia muitas ferraduras na fazenda. Guardo esse pouco de conhecimento para uma referência futura. Muitos anos atrás, eles tinham cavalos, mas desde o advento dos tratores modernos e métodos agrícolas, eles não eram necessários. E nem a vovó, nem o vovô tinham um grande amor por cavalos que eu soubesse. Vovó sempre foi muito supersticiosa. Ferraduras, pé de coelho, trevo de 4 folhas, esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, eu adorava ficar na casa da vovó e do vovô quando era pequeno. O problema era ir ao banheiro sozinho. O único banheiro ficava no andar de cima, na extremidade da casa mais distante da cozinha ou da sala de estar. Para uma criança, parecia uma jornada épica. Subir não era tão ruim. Assim que a porta da sala se fechasse, você se encontraria na passagem fresca e silenciosa, todos os sons da vida abafados pela madeira espessa. O ar estava tão parado que dava para ouvir um alfinete cair. Você caminharia e voltaria 180 graus para subir as escadas. O patamar do andar de cima era dividido em 2 níveis. Então, você descia para o patamar dos fundos e virava à direita para chegar ao banheiro. Eu estava lembrando de tudo. Esse era o problema. Como eu tinha idade para ir ao banheiro desacompanhado, assim que virava aquela esquina e chegava ao topo da escada, uma sensação batia, como um dedo gelado na parte inferior das costas. Corra. Eu descia as escadas correndo e voltava para a cozinha, o mais rápido que minhas perninhas podiam me carregar. Mais do que isso, era imperativo que em nenhum momento eu me virasse e olhasse para trás naquele patamar. Coisas ruins aconteceriam se eu olhasse para trás. Quando criança, eu realmente não conseguia expressar esses sentimentos,
Mas agora, pelo que me lembro, parecia uma massa negra rastejando, saindo das paredes, daquele patamar traseiro, se aglutinando. E tudo o que seria necessário para lhe dar uma forma corpórea seria um olhar aterrorizado para trás de uma criança em fuga. Então eu abria a porta de madeira e parecia que todas as cores de repente voltavam ao mundo. O calor e o barulho de uma casa de família movimentada inundando meus sentidos. Como apertar play e o filme recomeça de onde parou. No feed, ao vivo, eles se aproximam daquela porta de carvalho maciço. Está pendurada em uma dobradiça, ligeiramente entreaberta e balançando, quase imperceptivelmente. Percebo, antes que o cinegrafista diga em voz alta, que há uma grande ferradura de ferro fundido, grande o suficiente para um cavalo Shire ou um Clydesdale, pregada acima da soleira da qual não me lembro. Mas de repente parece importante, como um talismã lançado em um último esforço para parar alguma coisa. Agarro meu telefone com mais força, com a mão úmida, certo de que eles não devem ir mais fundo nas entranhas dessa casa. Eu olho para os comentários piscando. É tão assustador. Vibrações muito ruins. Alguém mais acabou de ver uma sombra? Com a mão trêmula, começo a digitar um comentário, dizendo a eles para não entrarem, apenas irei embora, como se eles fossem me ouvir, apenas mais uma voz da multidão. Na minha visão periférica, enquanto digito, posso ver o cara abrir a porta, que cede com um rangido, e quando estou prestes a pressionar enviar, ouço sua respiração profunda. O quê? Eu o ouço sussurrando. Eu largo meu telefone na cama em estado de choque. Paradas, lado a lado no corredor, estão duas figuras magras, vestidas com camisolas. Elas usam sorrisos sobrenaturalmente largos que esticam sua pele cinza como papel. Onde seus olhos pertencem são apenas poços escuros, o que poderiam ser poços direto para as profundezas negras do próprio inferno. De alguma forma, pior do que isso, vovó e vovô estavam de mãos dadas. Eram inconfundivelmente eles, apesar de sua manifestação demoníaca. Embora seja apenas um segundo, parece que encaro aqueles rostos retorcidos por meia eternidade. Todo o inferno se abre na câmera. O cinegrafista gira nos calcanhares e corre de volta por onde veio. O trabalho de câmera cai em desordem quando ele corre para a saída. Mas eu juro que naquela fração de segundo, enquanto seu telefone gira em torno dos sorrisos assustadoramente largos, seus rostos se transformam em um rosnado terrível. Eu estou paralisado com a tela do meu telefone, ouvindo a respiração pesada do cara do TikTok e observando a luz voar pela tela, iluminando paredes e pisos aleatoriamente enquanto ele foge. Ele está perto da porta dos fundos, desde que não vire para o lado errado. Mais 5 ou 6 passos e ele estará fora. Então, terrivelmente alto nos pequenos alto-falantes do telefone, um guincho terrível me faz pular da cama. A transmissão terminou. O feed acaba de sumir. Eu toco a tela inutilmente. Nada. Ele conseguiu? Eu procuro pelo identificador dele no aplicativo e não aparece nada. Sento-me por um longo tempo, apenas olhando para o nada, o coração batendo forte. Eu deveria ter comentado antes, assim que percebi que eles estavam naquela casa. Talvez isso os tivesse impedido de ir mais longe. Uma notificação aparece no meu telefone. Uma mensagem direta no TikTok. Estranhamente, não há nenhum nome de conta com a mensagem. Apenas, venha até nós. Muito direto, sem ambiguidade. Eu suspiro e pego um caderno na mesa de cabeceira para riscar a última tentativa da lista. A comunicação com os não-vivos via internet é um novo desenvolvimento. Uma cova extra profunda não funcionou. Pedras na boca, sal negro, água benta de Lourdes, uma estaca no coração. Nada mantém essas duas almas inquietas em seu túmulo por muito tempo. Não sabemos se é a própria terra, uma maldição sobre a família ou outra coisa. Eles viram aquela coisa preta que eu tinha tanto medo quando criança? Era esse o motivo? Ou um sintoma?
Eu olho para a lista de coisas ainda para tentar. Em seguida, a decapitação dos cadáveres. Eu não gosto do pensamento disso. Eu mando uma mensagem para o meu irmão. Problema na fazenda. Esse é o código. Código para pegue sua pá. Vamos desenterrar nossos velhos novamente para ver se podemos, finalmente, fazê-los descansar em paz como deveriam. O problema é que cada vez que tentamos acabar com isso e falhamos, cada vez que eles voltam, eles estão mais mudados do que antes. A última vez que saíram daquela sepultura, pareciam eles mesmos, apenas mortos. Perturbador, mas de se esperar. As figuras de pesadelo que vi essa noite estavam a um mundo de distância disso. Eu me preocupo que estejamos dando poder a eles, alimentando-os de alguma forma. Mas não podemos simplesmente deixá-los vagando por aí, especialmente quando outras pessoas são pegas no fogo cruzado. Eu acho que isso vai exigir alguma ajuda extra.